Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Fazer uma oração para que Deus nos esteja conduzindo. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, sua proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana, eu recomendo que vocês passem esse vídeo para outras pessoas. Hein? E tem tudo a ver com os acontecimentos finais. Né? O tema é precursores dos eventos finais. Precursor é aquilo que antecede o que vai acontecer no fim. Né? Nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e também para ajudar outras pessoas também a conhecer a verdade. O verso para memorizar nos diz assim, segundo Timóteo, no verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus nos criou não para agirmos de forma covarde. Covarde é quando você tem que fazer alguma coisa corretamente, agir de maneira correta, certa, e você não faz. Mas Deus quer nos dar o quê? Poder. Um espírito de poder para poder não agir de forma covarde. Também um espírito de amor para a gente ter compaixão pelos outros, né? E amar as pessoas da forma correta. E moderação para a gente ter equilíbrio nas nossas ações. Então, eu digo que nós temos que ter coragem. Salmo 138:3 diz assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Então nós temos que clamar a Deus nesse tempo do fim. Nós estamos de fato no fim. Deus vai nos responder e nos vai dar o quê? Força e coragem para a gente cumprir o nosso papel, a nossa missão pessoal. Romanos 15:4 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, se tem alguém para a qual a Bíblia é fundamental, é justamente para as pessoas que estarão na última geração antes de Jesus voltar. Tudo que foi escrito é para eles estar firmes, ter um espírito de amor, ter um espírito com poder e ter moderação. E diz aqui também que nós, de forma que por meio da perseverança, do bom ânimo procedente das Escrituras, então as Escrituras nos dá poder para o quê? Para ser perseverante, continuar no caminho e ter bom ânimo, ou seja, não desanimar, mediante o ensino das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Então a gente tem que lutar, combater esse combate, completar a carreira, como Paulo falou, e guardar a fé. Lamentações 3:37 diz, né? A gente pode estar acontecendo tanta dificuldade, tanto problema na nossa vida, mas a gente tem que lembrar do que Deus revela. Ó. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Isso aqui não quer dizer que Deus decreta o mal. Alguns pegam e deturpam, não. Mas sim que Satanás, ao tentar fazer o mal, a ele tentar usar, né, os elementos, né, os poderes que ele tem para fazer o mal, ele não vai fazer tudo o que ele pensa, não. Deus vai limitar esse poder dele. Graças a Deus. Senão a gente já teria sido destruídos. Efésios 6:10 diz, finalmente, ou seja, a conclusão de tudo é, fortaleçam-se no Senhor. A gente tem que se fortalecer em Deus, no seu forte poder. Então Deus nos dá um forte poder para resistir às provas. Isaías 26:3 diz, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Então, propósito de fazer o quê? De seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Se você esse propósito seu estiver firme, Deus vai guardar a gente em perfeita paz. Mesmo no meio da crise, no meio da provação, nós vamos estar em paz. Porque em ti confia, nós confiamos em Deus. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que coisa, né? Algumas pessoas tratando, né, se a gente tem que ter liberdade de expressão, direito de vida, liberdade, né, de culto, liberdade, né, religiosa e outras liberdades, né, que Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu. E Deus nos criou para ser livres. E aqui diz, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Isso aqui está relacionado a Satanás, mas também está relacionado às coisas que Satanás usa para tentar controlar a humanidade e as pessoas. Às vezes ele usa o Estado, usa os poderes, né, terrestres para tentar manter as pessoas no jugo da escravidão. Mas a gente não pode ficar aceitando esse tipo de coisa. A gente tem que resistir, porque Deus nos criou para ser livres. Livres no Senhor.
Salmo 105:4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Então tem que estar sempre em oração, estar sempre em comunhão com Deus, para que nós possamos resistir a essas provas. Segundo Coríntios 13:8 diz: pois nada podemos contra a verdade. Então, de fato, né, o mundo, às vezes a gente pensa que a mentira vai se sobrepor, a mentira vai se manter todo o tempo, mas não é assim. A Bíblia revela que nada nós podemos contra a verdade. Mas é melhor a gente estar em favor da verdade, porque uma hora a verdade vai prevalecer. Isso em todas as esferas, todos os aspectos. Eu vou tratar aqui do assunto, como nós estamos falando de eventos finais, nós temos que entender que existe dentro do cristianismo 3 correntes de interpretação das Bíblias e das profecias bíblicas. Uma delas é o historicismo, que é uma escola de interpretação que trata as profecias escatológicas dos livros proféticos do Antigo Testamento e do Apocalipse, procurando encontrar a relação terrena do que aconteceu ao longo da história. Então, o historicismo vê as profecias se cumprindo ao longo da história. E essa era a interpretação que Jesus usava. Por isso que Jesus cita lá em Mateus 24, ele cita o profeta Daniel. Vamos dar uma olhada aqui, Mateus 24. Mateus 24. Que quando Jesus chega e nos diz aqui, só um momentinho. Mateus 24, Jesus nos diz, hein, que, vamos passar aqui. Ele fala sobre a volta dele, né? E que vão existir falsos cristos, né? Falsos profetas, né? E aqui dele fala, né, do Daniel, profeta Daniel, em Mateus 24:15, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, Jesus pegou as profecias de Daniel e colocou ela ao longo da história. Ele falou que ia acontecer algo na história, que seria o quê? Quando a abominação da desolação estivesse cercando o lugar santo, que as pessoas fugissem. Então, Jesus, né, próprio, valida essa interpretação que a gente chama de historicista, ou seja, as profecias se cumprem ao longo da história. Já depois, né, um tempo, né, quando surgiu os jesuítas, eles surgiram para tentar combater, né, a religião, o grupo protestante, né, e eles propuseram, né, 2 outras interpretações. Né? O jesuíta espanhol Francisco Ribeiro, ó, no século XVI, projetou a profecia do anticristo no futuro. Aí foi criada a interpretação futurista, ou seja, tudo vai acontecer no futuro. E Jesus não mostra dessa forma. Né? Jesus mostra que as profecias iam acontecendo ao longo do tempo. E outro espanhol também, de 1500, século XVI, Luís de Alcazar, defendeu que as profecias já tinham se cumprido no tempo do Império Romano, ou seja, preterido, ou seja, aconteceu tudo no passado. Então, eles criaram essas correntes, a futurista, ou seja, tudo vai acontecer no futuro, ou a preterista, que tudo já aconteceu no passado, para tentar dizer que as profecias não têm validade mais. Se já aconteceu, vai acontecer tudo no futuro, para que eu vou me preocupar com o presente? E se vai acontecer tudo no passado, já passou. Então, também não tem importância. Mas Jesus nos diz o quê? Que é o historicismo e que as profecias se cumprem ao longo da história. O futurismo tem variantes que a gente nem percebe dentro do cristianismo, antigas e modernas. Uma das mais comuns é o dispensacionalismo. Né? Tem até filmes que foram criados, né? Deixados para trás, né? Que os próprios evangélicos protestantes aceitaram essa interpretação futurista. Né? E aí nós podemos ver que a Bíblia valida, que Jesus mesmo validou, foi o historicismo. Então, nós vamos pegar aqui a profecia de Daniel 2 e dar um estudo mais aprofundado sobre ela. Então, Deus revela para Nabucodonosor, ele teve uma visão, né? Teve um sonho, preocupado, né? Como seria o império dele, quanto tempo ia durar o governo dele, né? Quanto ia tempo durar a Babilônia. Deus, na misericórdia, né? Deu uma visão para ele dessa estátua aqui em Daniel 2, né? E que a cabeça era de ouro, essa parte aqui dos braços, né? Esse peito seria de prata,
a parte das pernas, da cintura aqui seria bronze, as partes das pernas seria de ferro e as partes dos pés ferro e barro. Ia ser uma pedra, né? Foi lançada, né? Sem auxílio de mãos humanas, vem e acerta o pé da estátua e destrói toda a estátua. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a estátua permanece até a vinda da pedra. Então, alguns interpretam, né? Nós vamos ver daqui a pouco, né? Que aqui a estátua como se ela não existisse mais, mas de fato ela existe. Ela só é destruída quando Jesus volta. Então, temos que entender isso aí. Então, o que representa essas partes, né, da estátua? Deus deu a interpretação para Daniel, né, e explicou que a parte, né, da cabeça de ouro representaria a Babilônia. O Império Babilônico, né, ele era o mais poderoso, né, do ponto de vista, né, de poder e glória, por isso é representado pelo ouro, mas ele ia durar um tempo e depois ia desaparecer. E durou de 605 a 539 a.C. Depois Deus disse que viria um mais fraco, né, e iria vencer a Babilônia, né, foi o Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa ele, né, tinha representado pela prata, eles duraram de 539 a 331 a.C. Esses Medo-Persas tentam invadir a região da Itália, e lá há um conflito, e os gregos se organizam, né, junto com Alexandre Grande, né, e eles terminam vencendo a Grécia, a Medo-Persa. E aí o povo grego passa, né, a ter domínio, né, das regiões que foram controladas pela Medo-Pérsia, das regiões que foram controladas pela Babilônia. E a Grécia diz lá a história, né, que o primeiro rei, que seria o próprio Alexandre o Grande, ia morrer, não ia ser vencido, ia morrer de uma doença, e 4 cabeças, né, desse poder dele, tinha 4 generais, os 4 generais brigam entre si e dividem o reino, né, da Grécia, né, que se expandiu, alcançou praticamente a maior parte da civilização ocidental que nós conhecemos e oriental. E aí o que acontece aqui, eles depois, dentro da Grécia, surge o quê? A Roma, o Império Romano, é descendente dos gregos. Então a Roma cresce já no ano 168 a.C. e vai até o ano 476, representado pelo ferro. Esse ferro mostra que eles tiveram poder e sobrepujaram todo mundo e nunca foram vencidos. E aí a profecia diz que, na verdade, ele ia se dividir, né, em 10 dedos, né, que seriam os dedos do pés, e ficaria misturado, né, com parte de barro e parte de ferro. Ou seja, ia criar nações que seriam que, fracas e nações fortes, que aí deu origem, né, à Europa, né, e os descendentes da Europa, que seria, né, os Estados Unidos, né, as regiões, né, da América do Central, América do Norte, né, e América do Sul. São tudo descendentes desse império ocidental. Né? E aí, a parte, né, que falta, né, é a pedra que vem, que é a volta de Jesus. Né? E essa volta de Jesus seria a segunda vinda de Jesus. Aqui, também, no próprio livro do Daniel, tem outra história que fala sobre a questão da adoração da imagem. Então, Nabucodonosor, não contente, né, com a interpretação da profecia, apesar de saber que era verdade, ele mandou construir uma estátua de ouro puro, né, e mandou construir nas medidas, né, dos deuses, aquele Deus, né, era 60 côvados de altura por 6 pés, né, 6 pés, eu acho, de largura, porque o número 60 representava o deus principal, né, deles, que era Marduk, né, e 6 o deus menor. Então ele queria ser adorado e mandou fazer o quê? Essa estátua de hoje, por altura de 60 côvados, aqui, e sua largura de 6 côvados, como eu falei, representando os deuses. Levantou, né, no campo de Dura, na província da Babilônia. Hoje a Babilônia é a região onde era o Iraque, né? É o Iraque hoje. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias, todo mundo, para que viesse a consagração da estátua. Consagrar significa que você vai fazer uma dedicação, vai fazer uma cerimônia, um ritual, né? E aí que ele tinha levantado. Então se reuniram todo mundo, os príncipes, os prefeitos, os governadores, né, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, todo mundo se levantou e foi lá para aquele lugar que nessa época a Babilônia, ela governava vários povos. E estava em pé todo mundo diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui foi dada, né, uma ordem para, né, as pessoas, né,
se ajoelhar ao tocar música, né, sinais e, né, fazer todo o processo, né. E aí nós vimos que tinha lá no meio deles 3 pessoas do povo de Israel, né, judeus, que não se ajoelharam. E aí nós vimos essa imagem aqui, o rei, né, mandou perguntar para eles se eles queriam de fato, né, adorar ou não, senão ia ser lançado, né, numa fornalha de fogo acesa. Por princípios, né? Eles sabiam, né? Se são judeus, se são israelitas, né? Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Não adorarás imagem, né? Não farás imagem, nem adorará, nem prestará culto, nada. Então, eles tiveram que tomar uma decisão muito séria. Só que interessante aqui é que eu vejo, aqui só não tinha mais de 3 judeus. Então, aqui a coisa é muito séria. Muitos judeus aqui, israelitas aqui, podem ter se ajoelhado aqui. Mas esses 3 deram testemunho para a honra e glória de Deus. Que nós possamos também dar testemunho como eles. Permanecer de pé. Então, às vezes, o Estado vai dar uma ordem expressa com risco até de morte para nós. De prisão, de morte. Né? E nós vamos ter que tomar uma decisão. E eles tomaram a decisão correta. Seguir a Deus. Primeiro Deus, depois os homens. Então diz que o arauto apregoava em alta voz e ordena-se a voz do que? Povos, nações, língua, quando ouvide o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, essas coisas, né, de oração em imagem a Deus, e tem música. Então as músicas fazem parte, né, da adoração. Às vezes a gente vê, né, os musicais acontecendo, tudo isso está relacionado com a adoração. Tanto aqui na terra como também no céu. Quando a gente estiver no céu, nós vamos cantar e louvar a Deus com instrumentos. E diz: prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo e enxofre. Tá vendo? Coisa séria. E Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 que eu falei, disseram ao rei que não necessitamos te responder sobre esse assunto. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Interessante que esses 3 aqui faziam parte do governo, da gestão do governo da Nabucodonosor. Aí você vê, né, que mesmo você fazendo parte do Estado, às vezes você vai ser perseguido pelo Estado. E eles falaram: eis que nosso Deus, a quem servimos, é quem pode nos livrar. Eles estavam conscientes. Ó, se tiver alguém que livrar aqui, é Deus. Né? E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se Deus quiser, né? E ele disse: se não, tinha a opção de não? Podia. Deus decidiu que não. Tiveram pessoas que seguiram a Deus e morreram. Quer ver exemplo? Jesus. Quer ver outro exemplo? Tiago, João, Pedro, né? Também Paulo. Vários morreram. E os que foram perseguidos ao longo do tempo. Então, nem sempre a gente pode dizer que Deus vai nos livrar. Nem sempre. Às vezes a gente vai ter que morrer. Se não, eles disseram: fica sabendo, o rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqui eles tiveram que tomar uma decisão séria. Isso aqui tem tudo a ver com a adoração, a imagem que vai acontecer na profecia de Apocalipse 13. É algo similar. Vai ser dada uma ordem e haverá um poder, né, universal, né, nesse momento, e as pessoas vão ser impostas a obedecer à ordem e adorar a imagem. Colocando o quê? Usando o número, né, da besta, o nome da besta. E nós vamos ter que tomar uma decisão também, como eles aqui. Permanecer do lado de Deus. Então, nós podemos ver que o povo de Deus sempre foi perseguido. E também aqui mostra, em João 21, 18, 19, Jesus mesmo explica aqui para Pedro que ele vai ser perseguido e que vai morrer. Jesus chega e diz: na verdade te digo que quando era mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Então vão pegar ele e vão controlar. Então colocar ele sob custódia, né? E te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele glorificar a Deus. Então Jesus sabia e já revelou para Pedro que ele ia morrer, ó. Ia morrer dessa forma. E dito isso, Jesus diz o quê? Segue-me. Às vezes, meu irmão, seguir Jesus implica que no futuro nós podemos passar pela morte. Mas a questão não é morrer, mas morrer honrando ao nosso Deus. Morrer com Deus,
ao lado de Deus. Isso que é o mais importante. Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas tu vai morrer de que forma? Desonrando a Deus ou honrando a Deus? Atos 12, de 1 a 5, diz que tentaram prender Pedro. Diz que por naquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Quem é que estava conduzindo Herodes aqui? Satanás, não tenha dúvida. E matou a espada Tiago, irmão de João. Eu falei, alguns morreram. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender aqui a Pedro. Então ele tinha um plano de matar a Pedro. Mas naquele momento Deus livra Pedro, mas no futuro Pedro morre. E Pedro morre em Roma. As pessoas, né, tem um livro do História dos Hebreus, né? Eu tenho aqui o livro, já li essa fase aqui. Pedro foi morto em Roma, porque tocaram fogo lá, né? Culparam os cristãos e aí disseram, ó, só vão liberar se Pedro vier estar conosco. E Pedro foi e mataram Pedro. Então, havendo prendido, o encerrou Pedro aqui na prisão e entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, eles queriam matar Pedro naquele momento, mas Jesus não permitiu, porque Pedro ainda não tinha cumprido a missão que ele tinha que cumprir. Então, meus irmãos, se ainda nós estamos vivos com Deus, é porque Deus tem um propósito a gente cumprir um papel ainda. Se alguém vier para tentar nos perseguir ou nos matar, se nós já cumprimos o nosso propósito, Deus pode até permitir que isso ocorra. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Então muitas coisas, meus irmãos, nós não vamos conseguir resolver. Tem problemas que vai se arrastar por toda a nossa vida. Mas não quer dizer que a gente vai desanimar, nem desistir, nem agir de forma covarde. A gente tem que ser o quê? Perseverantes na oração. Porque mesmo que Deus não dê para nós a livramento daquela perseguição ou daquele problema, Deus vai nos dar paz para continuar lutando até o fim. Atos 12, de 7 a 9, diz assim: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então Deus enviou um anjo para libertar Pedro naquele momento. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe do que? Das mãos as cadeias. Então a gente fica pensando que a gente vai resistir a anjos, né? Ou demônios. Nós não temos poder para isso. Não fique pensando que você vai enfrentar Satanás e vencê-lo. Não, se iluda. Ele é forte. Deus criou ele forte. Ele se tornou mal, mas continua com os poderes dele. Mas, diz, e o anjo fez o quê? Cinge-te, ata as tuas sandálias, e assim ele fez. Então esse anjo foi encaminhado para libertar Pedro. E disse mais, lança as costas a tua capa e segue. Então Pedro seguiu, e saindo seguia. E não sabia se aquilo era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava pensar que era alguma visão. Depois ele percebe, né? Passou pela primeira e segunda guarda e chegaram à porta de ferro. O que aconteceu com a ferro? Ela se abriu por si mesma. O anjo abriu. E depois, tendo saído, percorreram a rua e logo o anjo o que se apartou dele. Então o anjo, meus irmãos, nos protege segundo a ordem de Deus, mas a nossa parte o anjo não vai fazer por nós. Então Pedro seguiu o caminho dele, depois disse que ele foi para outro lugar. E ele continuou cumprindo a missão que Deus tinha dado para ele, até que o prenderam nessa situação, né? E aí ele veio a morrer, para de ser. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, vamos ler aqui Apocalipse 13, como eu falei para vocês, também vai ser imposta uma imagem de uma besta. Mas antes, Deus fala, né, de quem é essa besta. Então, aqui nos diz, né? Apocalipse 13, verso 1, diz: e pus-se na areia do mar e vi subir do mar a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sob seus chifres, né? Sobre esses chifres aqui, 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Essa besta, né? Era o quê? No verso 2, semelhante ao leopardo. Então ela é uma mistura de quê? O leopardo representa a Grécia. Os pés, como de urso, representam o quê? A Medo-Pérsia. Então ele é uma mistura de povos de onde? Da Grécia, povos da Medo-Pérsia, e a boca como de povos de onde? Da Babilônia. E diz que quem deu poder para essa besta foi o quê? O dragão. Quem é o dragão? Apocalipse, né? 12, 7 a 9, você lê que o dragão é a antiga serpente, o diabo ou Satanás. Então o dragão deu poder
deu trono e deu, né, autoridade para a besta. E essa besta, na profecia, eu já estudei outros estudos, você pode ver em outras lições que nós fizemos, que a besta é o poder papal. O poder que surge, né, como descendente do Império Romano, próximo do ano 538, o bispo de Roma se torna o quê? Papa, e a partir dali ele passa a perseguir as pessoas que liam a Bíblia, né, que seguiam, né, o que estava escrito na Bíblia, né, e aí vieram o quê? Grandes perseguições. E elas perseguições ocorrem, né, durante um período muito grande. A Bíblia diz que seria 1260 anos, ou 42 meses, está lá em Apocalipse 11, ó, Apocalipse 11, vamos ler aqui. Né? Apocalipse 11, verso 3 diz, ó, esse representa esse período. Darei poder às minhas duas testemunhas. Eles vão profetizar por 1260 dias vestida de saco. Ou seja, o povo que seguia a Bíblia foi perseguido por 1260 dias, que de fato, se nós vimos a história, foram 1260 anos. Começando no ano 538, quando o bispo de Roma alcança poder. E diz que esse bispo de Roma se torna o papa e depois começa a nomear papas, e os papas passam a ter autoridade política e religiosa. E aí a Bíblia diz, em Apocalipse 13, que esse besta, né, que sobe do mar, que é o poder papal, o que acontecer com ele, no verso 3 diz, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Então o poder papal faz parte dessa besta, né, que tem o quê? Tem 7 cabeças e 10 chifres. E diz que uma das cabeças, que é o poder papal, foi ferida. Sofreu uma ferida de morte, ou seja, era para ser destruído. O poder papal quase foi destruído. Mas diz que a sua chaga mortal foi curada. Então, na verdade, o poder papal ia ser atingido, mas ele não ia ser destruído, ele não ia morrer. E diz que toda a terra ia se maravilhar com essa besta. Então, eu vou explicar para vocês aqui, em detalhes, o que ocorreu. Que ferida foi essa? A ferida de morte. Diz, né, a história conta, né, que próximo do século XVIII, 1700, né, aqui houve a Revolução Francesa. Né? Essa Revolução Francesa ocorre, mata-se o rei, né, e no final de toda a confusão, né, Robespierre morre, e aí surge Napoleão, um maçom, grau 33, ou seja, a maçonaria está por detrás, né, desses eventos. Ele se autonomeia, né, imperador, e ele faz o quê? Nomeia, né, 3 generais, como o nome deles aqui, né, Garibaldi, Cavour e Massini, para ir lá na Itália prender o Papa. Papa Pio VI. Por que isso? Porque houve um conflito no passado das ordens, né, que as ordens da Igreja Católica, né, e a Ordem Cavaleiros de São João, os Cavaleiros, né, dos Templários, eles lutaram entre si, e nessa luta eles atingiram as pessoas da Ordem dos Cavaleiros Templários, e eles fizeram a promessa que iriam retomar o poder ou destruir o poder papal. Isso demorou anos, muitos anos, mas aqui eles conseguiram, né, através de Napoleão e esses 3 mestres maçons, né, atingir, prender o Papa, que é esse Papa aí, Pio VI. Então, esse Pio VI, depois de um tempo, morre em 1799. Então, diz aqui, a aliança anticatólica deu um golpe final sobre a autoridade do Papa. Quem é o Papa? É o poder papal, é a besta que sofreu aquela ferida de morte, mas que ia ser curada. Diz, o Estado Pontifício foi abatido por 3 grandes mestres maçons, que é o pessoal da família Massini, família Garibaldi e da família Cavour. Depois de uma longa luta política militar, Napoleão dá o golpe de Estado, assina com o Papa, agora ele nomeia outro Papa. Então, o que aconteceu? Eles não destruíram, mas feriram de morte, porque retiraram o poder político do papado. E fez o quê? Um Papa Pio VII aqui, uma concordata, e restaurou a Igreja Católica na França. Mas ela estava submetida agora ao controle do Estado. Então ele retirou o Estado papal, deixou de existir o Estado papal, e agora ele também institui os princípios de igualdade entre as pessoas, propriedade de terra, né? Tudo isso fruto da Revolução Francesa, das heranças,
da tolerância religiosa, da laicização do Estado civil, né? Ou seja, separação de igreja e Estado, tudo vem fruto da Revolução Francesa. Então, as nações e os povos hoje, o sistema que nós temos tripartite, né? Congresso, judiciário e executivo, né? Separado do poder papal, ou seja, do poder religioso, vem fruto da Revolução Francesa. E também estabeleceu o divórcio. Mas a Bíblia disse que o poder papal ia ser atingido com a ferida de morte, mas ia acontecer o quê? Ia ser curado. Passou-se o tempo. E aconteceu. E depois, agora, o que? A Primeira Guerra Mundial. Ali foi século XVIII. No século XX, ocorre a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918. Ocorreu a Tríplice Aliança, 1882, entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a outra Tríplice Entente, em 1907, entre França, Inglaterra e Rússia. O que aconteceu? Morreram cerca de 10 milhões de mortos. Assinaram o Tratado de Versalhes, em 1919. Estados Unidos se torna a nação mais poderosa, porque começou a vender armas, né, para todo mundo, e produzir armas, né, e vender produtos, né, para todo mundo, enquanto a guerra estava acontecendo. Houve a desintegração dos impérios otomano, austro-húngaro, e foi criada a Liga das Nações, mas os Estados Unidos não quis participar. A Bíblia diz, né, depois, que isso tem tudo a ver com a profecia. Depois, em 1939, 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. O eixo da Alemanha, Itália e Japão, a Alemanha com o nazismo, né? A Itália com o fascismo, né? O Japão com o imperador, se unem e lutam contra a França, a Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. No final, a aliança vence. E desenvolve-se a bomba atômica, né? Little Boy, atingir Hiroshima em 1945, né? E a chamada Enola Gay, né? A bomba atômica Fat Man em Nagasaki, 1945. O que ocorreu? Declínio das potências europeias, os países ficaram, né, praticamente, né, arrasados. Cria-se a ONU, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, né, passam a ser as potências mundiais. Estabelece a Guerra Fria, agora nos Estados Unidos e União Soviética. Vem a doutrina de Truman, né, para tentar recuperar os países, o Plano Marshall, né, em 1948. Cria-se o quê? A Estado de Israel, em 1948. Cria-se a OTAN, o Pacto de Varsóvia, né, e várias, né, coisas que hoje é a realidade do nosso mundo. E o que é que tem a ver isso com a profecia e a restauração? Tudo a ver. No meio dessas guerras, né, no meio dessas guerras, o que acontece? Vem Benito Mussolini, que era na Itália, né? Criou o fascismo, e criou o fascismo, ele veio do movimento de esquerda. Alguns dizem que o fascismo é de direita, nunca foi. Eu tenho o documento original dele, ele dizendo que ele nasceu na esquerda e morreu de esquerda. Ah, não, mas ele matou e perseguiu muitos povos de esquerda. Sim, Fidel Castro também matou, Che Guevara, né? E outros também, Stalin também mandou matar Leon Trotsky, né? Então, a esquerda, né, não quer dizer que o outro da esquerda que não vai morrer, né? Então, Benito Mussolini cria o fascismo, e no meio do fascismo, né, ele se estabelece e faz o quê? Um tratado de Latrão, Tratado de São João de Latrão, o Tratado de Latrão, no dia 11 de fevereiro de 1929. Com quem? Um Papa, né, da época, Papa Pio XI. Fazendo o quê? Devolvendo as terras, criando o Estado do Vaticano. A Bíblia não diz que a ferida ia ser restaurada, a besta, o poder papal da besta ia ser restaurada. Antes ele tinha poder político e religioso, mas foi perdido até esse período. Depois foi criado o Estado do Vaticano. E os poderes, novamente, do papal passaram o quê? Começaram a ser restaurados, desde 1929. E diz aqui o Papa, né? Esse Pio XI aí, o Papa pronunciou-se publicamente a favor de quem? De Mussolini, dizendo ele ser o homem enviado pela providência. Nós sabemos que essa providência aqui não é de Deus, nosso Criador. E sim, Satanás estava guiando os eventos para voltar ao poder papal novamente, como diz Apocalipse 13, que a ferida, né? Aqui, ó, a ferida ia ser curada, ó. Vi uma das cabeças, né, como ferida de morte, o poder papal, mas a sua chaga mortal foi curada. Quando ele começou a ser curado, em 1929. O Mussolini, que criou o fascismo, né, restaurou o poder papal
criou o Estado do Vaticano. E diz que todo mundo passou agora a prestar atenção aqui, novamente, ao poder papal. E o que acontece? Nós podemos ver hoje que o poder papal, né, está em plena condições, né? É bastante aceito no mundo. E a Bíblia diz que essa besta, que é o poder papal, ia suscitar, iria surgir uma outra besta. Aqui, Apocalipse 13:11. Apocalipse 13:11, né? Ia surgir uma outra besta, e ela tinha chifre, Apocalipse 13:11, 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como um dragão. A interpretação mostra que, depois que começaram as perseguições religiosas, muitas pessoas fugiram, né, e criaram os Estados Unidos, e criaram a região, né, da América do Sul, né, Brasil e outros países. Nessa fuga para os Estados Unidos, hein, muitos maçons foram para lá. Inclusive, o primeiro presidente de Washington era maçom. Cria, né, um Estado laico, né, seguindo as ideias, né, do iluminismo, né, da Revolução Francesa. E ele prega, né, a separação igreja e Estado, a liberdade, né, o direito, né, a posse de arma, né, a liberdade de culto, né, que ninguém pode legislar, né, sobre a consciência das pessoas, né? Mas a Bíblia mostra, né, que os Estados Unidos e esses maçons iam coordenar tudo aqui, para no futuro, diz que ele começaria falando como cordeiro, né? Foi a nação onde o cristianismo, né, se espalhou, né, muito, mas a Bíblia diz que no futuro eles iam falar como o quê? Como um dragão. E nós podemos já ver que muitas pessoas hoje não gostam dos Estados Unidos, porque ele já está exercendo poder, né, similar a um poder, né, como a Bíblia diz, o dragão. E ele diz, no 12 diz que ele exerce todo o poder da primeira besta na presença da primeira besta. Então, esses Estados Unidos, e aí eu vou dizer para vocês que aqui é a maçonaria dos Estados Unidos, que controla tudo lá nos Estados Unidos, é essa besta que tem um chifre semelhante ao cordeiro. Mas quem é essa maçonaria e essa besta? Tem que ser algo político-religioso. É o protestantismo. Os protestantes que fugiram da Europa para os Estados Unidos, né, em meio à maçonaria, né, passam a ser essa besta que tem chifre semelhante ao do cordeiro. Então, o protestantismo depois passa a exercer poder na presença do poder papal. E diz, mas faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, em algum momento da história, tinha que haver uma união entre o protestantismo e o poder papal e o Vaticano. Isso, se você procurar, o Papa Francisco, em 2015, fez uma reunião e um documento, né, com 95% dos evangélicos, ou seja, dos protestantes, né, dizendo que acabou o protesto em 2015. E aí diz que, depois disso, eles vão fazer com que o mundo adore a quem, na verdade? A primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, em algum momento, o protestantismo, junto com o poder papal, vão se unir e vão passar a controlar a humanidade. Vão fazer o quê? No verso aqui, Apocalipse 13:3, grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer de onde? Do céu à terra, à vista dos homens. Então, voltando aqui, né, nós vamos ver aqui que, continuando, faz com as pessoas sinais, né? Foi-lhe dado, concedido o quê? Que desse espírito à imagem da besta. Então, a besta tem uma imagem. O que representa a besta? O que representa Deus? Deus colocou-se como criador de todas as coisas, né? Dentro, né, dos mandamentos de Deus, representa ele. Mas existe um mandamento, que é o mandamento do sábado, onde Deus diz que ele é o criador. Se você tiver dúvida, lê lá Êxodo 20, né, verso 8. Né? Que Deus diz o quê? Que o sábado, né, representa a ele como criador. Né? Aí ele fala aqui, ó, que lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar é separar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia você não deve fazer o quê? Trabalho rotineiro para qual você se sustenta. E ele diz aqui, por quê? Porque em 6 dias ele fez os céus, a terra, a mar e tudo que neles há. Ou seja, é o Criador. E ao 7º dia descansou. Portanto, ele abençoou esse dia e santificou. Já em Ezequiel
Ezequiel capítulo 20, diz mais alguma coisa do sábado, que é muito importante. E Deus coloca aqui, Ezequiel 20, 12, e darei, também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal, ó, sinal no original aqui é a mesma coisa, e marca. Sinal ou marca? Entre mim e eles. Então, qual é o sinal ou marca que representa a minha união com Deus? É o sábado. Para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Já no verso 20, ó, diz: santificai os meus sábados, servirão de sinal ou marca entre mim e vós, que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se o sábado é a marca que representa a união com Deus, né? Esse sábado, né? Então, o domingo tem que ser a marca que representa a besta. E aí você vê que um dia o Império Romano começou, né, a adorar, fazer as pessoas adorarem, né, e guardarem o dia do domingo. Quando? Constantino disse que se converteu, e não houve, de fato, não houve conversão nenhuma. Ele adorava, né, o sol, e o dia do sol é o quê? Domingo. Então ele fez um decreto. Isso tem um documento, se você for no Google, né, você vai encontrar. Esse documento se encontra na Inglaterra. No 7 de março do ano 321, ele decretou que as pessoas tinham que guardar que dia agora, domingo. E impôs isso na igreja cristã. E essa igreja agora passou a ser igreja cristã apostólica, católica e romana. Vários cristãos que não aceitaram, continuaram guardando o sábado, foram o quê? Perseguidos. Caçados e perseguidos. 1.260 anos de perseguição. Considerados hereges, considerados tudo que você imaginar. Mas aí aqui diz que o protestantismo vai fazer com que o mundo, né, volte, né, ele vai dar espírito à imagem da besta, ou seja, eles vão dar condições para que o dia de domingo seja de novo um dia de adoração. O protestantismo. E já começou há muito tempo. Já existem as blues leis, né, lá nos Estados Unidos, tentando, né, há muito tempo, desde o século XIX, fazer com que as pessoas guardem domingo. E agora isso está até dentro das mudanças climáticas, né, com Francisco e outros papas, né, tratando desse assunto dentro do aspecto científico e climático. E diz aqui que quando eles colocar essa imagem da besta que é a guarda do domingo, para que também a imagem da besta falasse, ou seja, vão dar condição deles expressar, e quem que fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então há algo similar à estátua lá de Nabucodonosor. Vai ser dada uma ordem para as pessoas a partir de datas tais, né? Isso vai ser estabelecido em algum momento na história da humanidade. As nações vão aceitar o dia de domingo como um dia que ninguém vai poder trabalhar. E as pessoas que desobedecerem isso, elas vão chegar a ponto, né? Vai ser dado um decreto de morte para essas pessoas. E diz mais: faz com que a todos pequenos, grandes, ricos, pobres e livres e servos seja posto um sinal na sua mão direita. A Bíblia diz que a lei de Deus, o selo de Deus, o sábado é sinal ou selo ou marca, é colocado na testa. Porque para Deus você tem que aceitar de forma consciente. A testa representa o quê? A sua mente, a sua aceitação consciente. Aqui diz que muitos vão aceitar a guarda do domingo de forma também consciente. Mas outros vão ser postos o quê? Na mão direita, vocês vão ser obrigados por causa do trabalho. E vão ser obrigados por quê? Porque aqui diz que eles não vão poder comprar nem vender se eles não obedecer. Se eles não aceitar esse sinal, ou marca ou selo, que é o guarda do domingo, não aceitar o que? O nome da besta, e a besta está relacionada ao poder papal, né? Ou o número do seu nome, que aí ele diz que esse número é 666. Isso vem lá de onde? Vem da Babilônia. Existia uma tábua, né, que os sacerdotes babilônicos usavam, que todos os números, ao somar, dava 666. Vem lá da Babilônia. E Deus diz que nós temos que sair da Babilônia, justamente. Apocalipse 18. Então, a marca das bestas. Como aconteceu a mudança do dia de culto? E fala, no concílio de Laodiceia, em 321 depois de Cristo, a igreja decretou a transferência da solenidade do sábado para domingo. Então, a igreja agora deixou de ser igreja cristã e da Bíblia e passou a ser a igreja o quê? Que estava seguindo o quê? O Estado. E aqui está o decreto. Ó. No dia do venerável sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousem e fechem todas as suas oficinas.
Isso já aconteceu. Isso vai voltar a acontecer novamente. Só que agora a nível quê? Mundial. Então, esse padre Enright afirmou na revista chamada Sentinela Americana de Nova York, diz, a Bíblia diz, eles sabem isso. Os católicos, né? Os papas sabem, eles mesmos falam aqui, ó, a Bíblia diz, lembra-te de guardar o santo dia do sábado. Qual é o dia do sábado? É o 7º dia. O domingo é o quê? É o 1º dia. A Igreja Católica diz, não, por meu divino poder, abolir o sábado. Então, eles mesmos dizem que o sábado deixou de ser guardado, porque eles têm divino poder. Eu ordenei santificar o 1º dia da semana. E agora o mundo inteiro, civilizado, se curva reverentemente à obediência à ordem da Santa Igreja Católica. Isso vai voltar no futuro. E isso vai ser, como diz, a pedra de toque que vai separar quem segue a Deus e quem não segue a Deus. E a Bíblia fala justamente isso. Que os salvos, aqueles que vão vencer a besta, a Bíblia explica aqui, ó, Apocalipse 14, verso 12. Aqui, se você ver logo no início, Apocalipse 14, 6, fala justamente aqui, ó, que no verso 9, diz, seguiu o terceiro anjo. O terceiro anjo significa mensageiro. É a mensagem que tem que ser dada ao mundo. Eu estou fazendo parte dessa mensagem. Estou dando aqui para você agora. Se alguém adorar a besta, a sua imagem está relacionada com o quê? Com a guarda do domingo, adorar o domingo. Receber o sinal, ao adorar o domingo, você vai receber o sinal. Na testa ou na mão. E diz aqui, você vai beberá do vinho da ira de Deus. Deus não aceita a falsa adoração. O dia que Deus estabeleceu é o sábado. E você vai ser o quê? A Bíblia diz que você vai receber a ira de Deus. E aqui no final diz, quem são os santos? Apocalipse 14, 12. Santo é os salvos. É os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quem são os mandamentos de Deus? São 10. Leia lá, Êxodo 20. Um deles é o sábado. Então, meus irmãos, no futuro vai ter só 2 igrejas. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e a que não obedece a Deus. E a Bíblia, Jesus fala que na volta dele vai ser como nos dias de Noé e Ló. Que dias são esses? Jesus fala. Lucas 17, 26, 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu na época de Noé? Deus diz que Jesus fala, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Comer é um problema? Para Deus, não. Beber também não. Casar também não. Mas comer com glutonaria é um pecado. Beber coisas que te destroem é pecado. Casar da forma que Deus disse que não devemos casar. Deus estabeleceu o casamento, sim. É o quê? Homem e mulher. É por isso que aqui está falando casavam e dar os casamentos. Aqui não é o casamento bíblico, não. Se fosse o bíblico, Deus não ia dizer que era problema. E diz que, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, as pessoas faziam o quê? Comiam. De que forma? Glutonaria. Bebiam de que forma? Excesso. Bebidas, né, que destruíam o corpo. Comprar em excesso coisas desnecessárias que fazem mal. Vendiam. Está vendo que o decreto está relacionado a comprar e vender? O comprar e vender não pode ser mais importante que obedecer a Deus, não, meus irmãos. Plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o quê? Fogo e enxofre. Consumiu o quê? A todos. Jesus disse que assim, no dia em que o Filho do Homem vai se manifestar. Aí, ó, Romanos 1, 26 e 27 dá mais detalhes. Deus fala que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 1, 22. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Então, as pessoas passaram a adorar falsos deuses, adorar as religiões falsas, e com isso que Deus permitiu, ou seja, abandonar é permitir que eles seguissem as paixões deles, que são infames. Quem é que traz essas paixões infames? Satanás. Porque diz que até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza.
que é uso natural contra a natureza? Aqui explica. Semelhantemente, também os homens deixando o uso natural da mulher. Então, o homem tem que se unir o quê? Com a mulher. E a mulher se unir com o homem. Mas aqui está dizendo o quê? Que as mulheres estavam se unindo com mulheres e homens com homens. E se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Até casando, como na época de Noé. Então, na época de Noé já acontecia isso e na época de Ló também. Esse tipo de casamento. Uns para com os outros, homem com homens. E Deus diz, cometendo o que? Torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convém. Então, um sinal da volta de Jesus, esse é um dos sinais. Preste atenção. Tudo isso aqui já está acontecendo. O que é que está faltando? É o poder papal e o poder, né, protestantismo cumprirem o que está relacionado na profecia. Que é impor esse decreto. E tudo que está acontecendo, as guerras, né? Agora Israel está guerreando aí, tudo isso aí está se organizando. É para que um dia o poder papal se apresente como solução. Um papa vai se apresentar como solução para a humanidade. E todo mundo vai segui-lo. Mas ele vai dizer que qual é o dia de guarda? Domingo. E aí vai haver uma separação. O povo que lê a Bíblia diz, não, nós vamos guardar o sábado. Nós vamos seguir a Bíblia. E aí Deus disse, quem é esse? Esses são os santos. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aqui Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que você está fazendo? Você está pregando a verdade? No Facebook, no TikTok, no Instagram? Quando a pessoa te pergunta como é que se cai o casamento, você explica qual é o verdadeiro na Bíblia? Jesus diz, Lucas 12, 8 a 9, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, como é que a gente confessa Jesus diante dos homens? Falando a verdade, meu irmão. Falando e vivendo de acordo com a Bíblia. Isso para Jesus que significa confessar. Também o Filho Homem vai confessar você diante dos homens. Você seguir firme. Mas Jesus, quem me negar, quem é que vai negar? É aqueles que vão ser pressionados e vão agir, como a Bíblia diz, covarde. Ele sabe a verdade, mas não vai seguir por causa das pressões. Que nós possamos ser como Mesaque e Abednego, né? Sadraque. Eles permaneceram firmes em pé e não adoraram a estátua, não adoraram a imagem. Que nós também não venhamos adorar a imagem da besta, que é a guarda do domingo. E nós venhamos guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque se você negar Jesus nesse momento, Jesus diz que ele vai negar você diante dos olhos de Deus. E nós possamos estar junto com Jesus, não contra Jesus. Que Deus te abençoe. Que dê um bom fim de semana. E já desejo a ti que um feliz sábado. Quando começa o sábado? No pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus a ti e teus familiares. Amém.